Bacana, voltamos aí, maravilha. No bloco anterior, no nosso encontro anterior, eu consignei o item de retomada. Agora, para falarmos das regras de interpretação que envolvem o foro por prerrogativa de função. A primeira regra interpretativa é bastante paradigmática, porque decorre de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal originária 937, e o Supremo Tribunal Federal almejava higienizar o foro por prerrogativa de função. O desejo dentro do Supremo Tribunal Federal era exatamente promover uma depuração. E o Supremo elegeu dois requisitos para que o foro por prerrogativa de função fosse aplicado. Quais seriam eles, Nestor? Primeiro, um requisito temporal. O foro por prerrogativa ele seria aplicado para infrações ocorridas durante o desempenho da função. Então, o requisito temporal demarcaria um elemento importante para a aplicabilidade do foro por prerrogativa. E o segundo requisito, veja, foi temático. Vale dizer, o foro por prerrogativa pressuporia que a infração dissesse respeito ao desempenho da função. Não havendo esta pertinência funcional, não haveria de se falar em foro por prerrogativa. Então imaginemos, Nestor praticou um crime no trânsito. Meses depois, foi diplomado deputado federal. Ora, o processamento deste crime, regulado no Código de Trânsito, não será no Supremo Tribunal Federal. Ora, Nestor, mas você foi diplomado. Paciência. O processo permanecerá em primeiro grau. Afinal de contas, quando eu pratiquei o crime, eu não era deputado federal. Tudo bem. Agora, fui diplomado e durante o exercício da deputança, Nestor chega bêbado em casa e agride a esposa. Ora, mesmo que o crime tenha ocorrido já pós-diplomação, esse processo tramitará em primeiro grau. Por quê? Porque ele não tem nenhum vínculo com o exercício funcional. Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, me permita a franqueza. O Supremo criou o precedente na análise dos parlamentares federais, deputados federais e senadores. O STJ foi chamado a se manifestar acerca de situações envolvendo, preste atenção, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. E o STJ não embarcou nos requisitos eleitos pelo Supremo. Então pensa comigo, membro do MP praticou crime, mas não diz respeito ao desempenho da função. O STJ consignou a manutenção do foro por prerrogativa de função. Num outro prisma, o STJ promoveu a mesma análise quanto à interpretação para magistrados, mantendo o foro por prerrogativa de função no tribunal correlacionado à competente atividade do magistrado. Beleza? Tudo bem? Então o Supremo elege requisitos, mas à época o precedente envolvia parlamentares federais, e o STJ, quando se manifestou em temas envolvendo membros do MP e da magistratura, não embarcou nos requisitos eleitos pelo STF. Tudo bem? Então joga a lousa. Na nossa primeira regra interpretativa, qual é a minha preocupação? De acordo com o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 937, olha o cuidado, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, olha o cuidado, o foro por prerrogativa exige que o crime seja praticado durante o desempenho da função. Então este é um requisito temporal e que diga respeito
ao desempenho da função. Esse aqui seria um requisito temático. Beleza? Tudo bem? Aí está a montagem da matéria no olhar para o Supremo Tribunal Federal. Só que nesse item, joga a lousa, me permita fazer a primeira observação. Em que sentido o precedente do STF foi criado na apreciação de infração penal praticada por parlamentar federal. Beleza? Então, quando o Supremo se manifestou, o precedente envolvia parlamentar federal. Agora, faz um giro de 180 graus, lousa. Quero propor a você a segunda observação. Em que cenário o STJ, analisando precedente envolvendo membros da magistratura e do Ministério Público, não embarcou nos requisitos eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que, Nestor? Ora, os requisitos escolhidos pelo Supremo não têm previsão constitucional. Um primeiro argumento aí do STJ. Segundo, que o Supremo criou requisitos para parlamentares federais. E, naturalmente, o STJ não colocou no mesmo esteio, não ombreou os membros da magistratura e os membros do Ministério Público. Tudo bem? Bacana? Então, essa primeira regra de interpretação. Me permita avançar, joga a lousa. Vou destacar para você agora a segunda regra interpretativa. O Supremo Tribunal Federal, ele foi chamado a se manifestar acerca do protagonismo das constituições estaduais, conferindo foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça para diversas autoridades locais. E o Supremo, apreciando a ADI, considerou que a Constituição do Estado não pode conferir foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça se a autoridade não encontra um contexto de simetria com os ditames estabelecidos na Constituição Federal. Então, para que a Constituição Estadual confira a determinada autoridade foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça, é necessário simetria com a Constituição Federal. Caso contrário, a Constituição Estadual estaria transbordando os seus limites de atuação. E o Supremo Tribunal Federal higienizou tanto a Constituição do Estado da Bahia quanto a Constituição do Estado de Goiás. E nós temos aí diversas outras impugnações ainda pendentes de julgamento. Então perceba o seguinte, ora, é muito comum que a Constituição do Estado confira foro por prerrogativa ao vice-governador no Tribunal de Justiça. Ora, existe simetria com a Constituição Federal? Existe. Porque a Constituição Federal confere foro por prerrogativa no Supremo ao vice-presidente da República. Maravilha. Agora, e não havendo simetria, imaginemos, ora, a Constituição Estadual, ela, em tese, pode conferir foro por prerrogativa no TJ aos defensores públicos. Nós temos simetria com a Constituição Federal? Não. E aí, segundo o Supremo, a Constituição do Estado não pode assim proceder. Portanto, lousa para mim, me permita estabelecer a segunda regra. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6512 e 6513, a Constituição Estadual só poderá conferir foro por prerrogativa
a determinadas autoridades no Tribunal de Justiça, havendo simetria com a Constituição Federal. Tudo bem? Bacana? Eis a ideia.